Olá, estamos aqui para mais um Mesa do Mentor e hoje nós vamos entrevistar um empresário e também mentor de negócios. É isso mesmo, aqui na Mesa do Mentor vai ser um bate-bola, troca de ideias de como poder ajudar você no seu negócio. Hoje eu estou aqui com o João Paulo Rosas. Tudo bem, João? Tudo bem, muito prazer. Muito bom você estar aqui e assim, uma honra poder dividir esse momento, esse nosso projeto da Mesa do Mentor é poder levar para o público verdadeiramente coisas que possam transformar a vida deles, nos negócios e na vida. Mas Com antes que a gente certeza. falar de negócios, o João, ele é coautor de alguns livros, A Arte de Empreender, Qualquer Projeto ou Negócio. Ele é coautor nesse livro, é coautor também no Viva o Extraordinário em Vendas. Gosta de vender então, né, João? Opa, nós temos que ser eternos vendedores. Exatamente. Mas antes de a gente falar de negócios, quem é o João? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Primeiramente, eu queria te agradecer, sabe, agradecer mais uma vez, Eu que pelo agradeço carinho, pelo carinho. tá, pela disponibilidade e acreditar também no nosso negócio, né? Sim. O João Paulo, eu gosto de falar, primeiro ele é filho de Deus. Amém. Tudo começa por ele, né? Tudo para ele e por ele. Depois o João Paulo, ele é nordestino. Quem não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve. Exato. E eu vou mais além, né? Quem não sabe quem é, não sabe a sua identidade, então, antes dele saber para onde ele vai, saber quem ele é. Então, assim, o João Paulo, ele é nordestino, então tenho muito orgulho da minha origem. E vim para cá cortar cana, cortei cana 5 anos. 5 anos cortando cana. E aí entrei na vida empreendedora, né? Entrei na construção civil e, após alguns anos trabalhando na CLT, eu vim ter a oportunidade de empreender. Então, o João Paulo é esse cara que vai para cima, que faz acontecer, que ama desafios. Veio do Nordeste para o estado de São Paulo com aquele sonho de que em São Paulo seria melhor, teriam mais oportunidades. Isso. Chegou aqui trabalhando. Inclusive, eu até falo aqui nesse livro, A Arte de Empreender, um pouco desse momento que eu tive aí, né? Esse desafio, Sim. Quando foi para vir. Eu falo que empreender é um eterno desafio. Sim. E quem não quer empreender é porque não ama realmente resolver problemas, não ama desafios. Empreender é um eterno desafio, então você precisa amar empreender. João, é muito legal você falar isso, porque a gente tem vivido nos últimos dias, né, vários acontecimentos, né, falando e colocando realmente o empresário como um vilão da história, como a pessoa que enriquece com o suor dos outros, e a gente sabe que isso não é uma verdade. Aí olha que legal, você veio para trabalhar para alguém, Sim. Entendeu que dá para fazer algo além, né? O que você poderia falar hoje para quem está acreditando ainda que o empresário é um vilão da história? O empresário não é um vilão da história. Ele não é o vilão. Na realidade, assim, eu acho que se a gente focar muito, né, no vilão, querer achar um culpado para certa situação, eu acho que a gente perde o foco. Sim. O que eu vejo muito hoje em dia é as pessoas tentando desviar o olhar do que realmente é o foco. Então, fugir da responsabilidade. Fugir da responsabilidade. Né? Então, assim, o empreendedor, ao contrário do que muitos pensam, na realidade, ele é aquele cara que ajuda e muitas das vezes não é ajudado. Sim. Ele acolhe e às vezes não é acolhido. E é por isso, entendendo disso, vendo essa necessidade, que eu me tornei mentor. Porque eu vou te falar uma coisa, o empresário, ele é um eterno solitário. Eu vejo muitos empresários sofrendo à mercê, porque eles não são acolhidos. Sim. Então, senti esse chamar, tá, né, no coração. Antes da gente falar de mentoria, João, eu queria que você falasse do momento que te despertou, então. Você veio do Nordeste, veio para o estado de São Paulo para trabalhar, certo, em busca de um futuro diferente, em busca de que as suas horas pudessem valer um pouco mais. Como hoje a gente entendendo com tanta clareza. Sim. Talvez não era essa a frase para o menino João que veio, né? E aí, depois de estar trabalhando, veio esse desejo por empreender. Como é que foi isso no João? O que despertou? Eu preciso ter um negócio. É a busca por resultado. A busca por resultado foi o que despertou. Foi no momento onde eu me vi trabalhando na CLT e eu precisava dar algo melhor. Eu via muitos dos meus amigos, parentes e conhecidos nordestinos vir para cá e você sabe, bom, a gente entra numa outra questão, que é, por exemplo, tem um empresário bom, não vamos, né, generalizar todos, né? Tem aqueles empresários que ainda não entenderam o propósito. Vamos falar isso, né? Vamos chamar disso. Vamos dar nome assim. Ele não entendeu ainda o verdadeiro propósito
dele aqui, como empresário. Então ele deixava a desejar, muitas das vezes não acertando seus compromissos com os colaboradores. Então assim, eu mesmo, no tempo que eu trabalhei, Wesley, na CLT, eu fui lesado várias vezes por empresários. Fui lesado. E vendo aquela situação, veio um despertar para mim. Não somente a vontade de dar um futuro melhor, um algo melhor para a minha família, mas também para poder cumprir um propósito que Deus me colocou no meu coração. Então eu via as pessoas serem enganadas, eu falei, não, pode ser melhor. Eu via parentes meus que vinham para aqui e às vezes eram enganadas, né? Em algumas obras, faziam um serviço e não recebia, eu falei, não, tem que ser diferente. Então foi mais essa necessidade que me chamou. Entendendo que no seu tipo de negócio dava para empreender e também dava para tocar de uma forma diferente. Exato, tendo resultado. Exato, isso é muito legal. Começo a me lembrar, eu também vim da CLT, sabe, João? E eu lembro quando eu era ainda estagiário ali, 15 anos, trabalhava numa grande empresa. E aí a força, né, a ânsia de querer fazer rápido. Certa vez, era 1 da tarde, eu cheguei no meu patrão e falei assim, eu posso ir embora já. Certo, eu vim só de manhã, porque eu já executei tudo que eu precisava fazer, podia ir embora e fui querer indagar esse tipo de assunto. Eu lembro também que na outra semana foi me dado mais algumas incumbências, porque eu tinha contado que tinha mais tempo, né? E aí eu falei, não deu certo, né? Não deu certo, só veio mais serviço e não veio mais recurso. Passando um tempo, eu entendi que para ganhar mais é necessário vendas. Igual você falou aqui no livro, realmente a gente precisa vender o tempo todo. E aí eu vi uma grande dor. Ou seja, alguns vendedores faziam o trabalho, viajavam, gastavam com hotel, dava o seu melhor, né? Dava o seu melhor, só que aí a indústria não conseguia entregar. Ou seja, todo aquele esforço feito não vinha o rendimento do vendedor. E o reconhecimento. E o reconhecimento, porque a peça de roupa nem foi para a loja. Ou seja, a venda que ele fez foi cancelada porque a indústria não conseguiu entregar. E aí é onde eu falo, a gente precisa pensar em 3 cenários, né? Tudo que vai planejar. O cenário de dar certo, o cenário de dar tudo errado e o cenário de dar muito certo. Porque tem hora que parece que os empresários estão ali perdidos, mas é porque está dando muito certo. Eles não precisam de ajuda só quando estão em dificuldades, quando não está dando certo. Quando está dando muito certo, também precisa para ajustar. E foi onde eu me apaixonei por entender e colocar o processo. Tudo é processo. Finanças é processo. RH tem processo. Vendas tem processo. Marketing tem processo. Gestão tem processo. Exatamente. Isso me marcou muito e eu lembro que era questão de gerenciar tempo. Processos para o tempo. Ou seja, gestão no tempo. A gente faz a gestão. E aí, lembrando disso, pegando esse assunto de tempo, eu lembro que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu fiquei chocado quando, já empresário, meu filho pegou e falou que eu tinha tempo para tudo e não tinha tempo para casa. Isso dói. E essa é uma dor que os empresários têm. Tem tempo para tudo, tem tempo para os negócios, tem tempo para as finanças, tem tempo para falar com o cliente, fornecedor, tem tempo para ir pintar a empresa, de repente você está lá, está num momento onde não está contratando, a pessoa vai lá e faz a parte braçal, mas aí não consegue pintar o quarto do filho. E aí tem aquela questão também, né? Eu acho que o empresário, ele vive numa bolha, que ele precisa furar essa bolha, que é justamente o quê? Essa questão do tempo. Eu me vi também, sabe, assim, você falando aqui, eu já fui me lembrando aqui, já fui me levando lá, me remete a uma situação que eu também não tinha tempo também. Não tinha tempo nem para cuidar da minha saúde. Eu cheguei a passar mal, cara. Ansiedade. Eu com 36 anos hoje, com 35 eu não tinha feito nenhum exercício físico. Nunca tinha feito. Hoje eu faço jiu-jitsu, pratico, pratico o tiro esportivo. Então, assim, eu mudei alguns hábitos meus por necessidade, para poder controlar justamente esse tempo. Porque assim, se você parar para pensar, as mesmas 24 horas minhas, que eu comecei a me questionar, até no livro eu falo também, questionar se faz bem. E faz bem. As pessoas falam assim, não, mas se você se questiona demais, você abre muitos parentes, você abre muito leque. Não. Quando é um questionamento sensato, questionar se faz bem. Foi quando foi para empreender, eu me questionei. Por que eu vivi aquela realidade? Por que aquilo não poderia ser diferente? Então eu me questionei. E nessa situação que eu passei também, ansiedade. Eu dizia que não tinha tempo, porque a gente conta algumas meia-verdades, né? A gente fica contando, eu não tenho tempo. A verdade é aquilo que você quer acreditar. Na realidade, é que não era prioridade. Exato. E eu ficava ali
só enrolando, dizendo para mim mesmo, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para levar minha filha na escola. Eu falei, não, tem que mudar isso. Precisa ser mudado. Foi quando eu adoeci também, tive um problema de coração, e eu comecei, estava tendo muito aceleramento, precisei parar para ir no médico. Eu falei, não, preciso parar. Se eu não parar agora para cuidar de minha saúde, e a minha família, como é que fica? Exatamente. Porque os negócios serão tocados. Sim. Ou de uma maneira ou de outra. A empresa ela existe ou para ser herdada, vendida ou falida. Isso. Ela vai ter um desses 3 cenários, né? Para ser herdada, tem que estar pronta para ser vendida. Sim. Essa é a grande verdade. E o ser falido não é quebrar. Se a gente encerrar, faliu, fechou, acabou a história. Na verdade, a gente só vai estar deixando com que o cliente compre de outro. Sim, não é? Com certeza. E nesse destravar, nesse despertar para empreender, aí você veio para o ramo da construção civil. Isso. E aí falou que percebe que o empresário fica sozinho, né? Ele é sozinho. E aí todo mentor tem uma especialidade. Hoje, qual que é a especialidade do João? O que ele ajuda o empresário? Qual que é o resultado? Qual que é o diferencial de poder chamar o João para uma mentoria? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Wesley. Quem diz o que a gente é, não somos nem nós, né? São os nossos resultados. Sim, sim. Mas eu tenho visto empresários que têm de N segmentos, então assim, eu não tenho especificamente hoje um nicho. O empresário só da construção civil. Porque eu comecei realmente procurando atender só o da construção civil. Sim. Porque eu vi algumas necessidades, algumas perto ali, né? Isso, exatamente. Mas aí tive um convite de até mesmo de alguns mentorados de outras áreas que me buscavam por causa dos resultados, sim, né? Por causa da minha história, do que eu entregava. Porque, veja bem, Wesley, é fácil, às vezes, as pessoas falam o seguinte, eu sou mentor, mas e os teus resultados? Até nós tivemos uma conversa recentemente, eu achei lindo, formidável no que você falou. Muitas das vezes, né, é o que eu já entreguei. E você me contou de alguns resultados que você te entregue, que hoje faz você ser mentor. Então, se ser mentor hoje é pelo que o resultado. Então, fica até uma dica para quem está nos assistindo agora, né? Busque aquelas pessoas que têm resultado. Sim. Entendeu? Busque entender a história, busque entender quem que é esse mentor. Porque alguns mentorados me buscaram, Wesley, justamente pela minha história. Então, como eu vim de baixo, cortei cana, então eu sei como que é começar, também sei como é que é também, Wesley, você voltar a regredir. Tem uma frase que eu me lembro que fala o seguinte, nem sempre regredir chama-se desistir. Sim. Essa frase é uma frase que me completa, porque em certos momentos, está até na carta de Paulo aos Coríntios, né? Aprendi a viver com pouco, aprendi a viver com muito. Sim. Assim, essa frase me completa. Mas o João Paulo, ele é mentor hoje de empresários, atendo vários nichos, né? E também eu procuro entregar para ele qual que é o principal resultado. Primeiro, autoconhecimento. Eu ajudo o meu mentorado a ele se autoconhecer. Através de quê? De pilares. Por exemplo, a fé. Para mim é muito importante. Sim. Eu vejo o seguinte, Wesley, o cara que não, o empresário, a pessoa que ela não consegue se conectar com Deus, ela não consegue se conectar com o propósito. Então, para mim, eu ajudo o empresário. A primeira coisa que eu falo, você segue algum critério de fé, alguma religião, sem citar bandeiras, né? E aí ele falou, cara, alguns empresários falam, não tenho. Então você precisa. Então, a primeira coisa, você se conectar com o teu propósito, fé. Sim. Buscar Deus. Por quê? No dia, hoje o que você está passando, ou que você possa vir passar, né, ou que você já passou, onde é que você vai se agarrar? Exatamente. Se eu te perguntar agora assim, por que que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas? Muitos nem sabem falar. Olha só, muitos empresários, Wesley, não sabem nem falar por que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Em especial eu falo para eles, por quê? O dinheiro acaba ou não? Aí eles falam assim, dinheiro acaba? Eu falei, não, muda de mão. Exatamente. Dinheiro não acaba. O dinheiro é igual água, vai para o fluxo, segue o curso do rio. Isso é simples. Pessoas, infelizmente, elas morrem, elas nos deixam, elas nos traem, pode acontecer, elas desapegam, elas desaparecem por algum motivo ou por outro, sim, e aí chega na situação, o empresário fica sozinho, a pessoa mesmo fica sozinha. E esse mandamento não serve apenas para empresários, é para toda e qualquer pessoa que quer viver o extraordinário na vida dela. Sim. Então, se ela não conseguir se conectar com o propósito dela, esquece. E aí, se ela tem Deus, né, o que acontece?
surgiu algum imprevisto, alguma situação, a empresa, infelizmente, por algum motivo ou por outro, por falha, porque a gente também sabe que tem que ter a autorresponsabilidade de aceitar os fatos, né? Da ignorância, às vezes através de um erro. Então, o que é que acontece, Wesley? Simplesmente o cara, ele se desespera. Por quê? Porque não tem Deus. Perdi... Eu vejo isso até em pessoas que trabalham comigo, que vêm trabalhar com a gente. Perdi a minha esposa, por um motivo ou por outro. Eu perdi um parente, um pai, uma mãe, alguém, um amigo. Outro dia, um colaborador, infelizmente, perdeu um primo dele e, cara, ele não foi trabalhar uma semana. Por quê? Se frustrou. Porque Deus não era, sabe, não era, como é que eu vou chamar? A âncora dele. Entendo. Quem que era a âncora dele? Outras pessoas, mas não Deus. E o Deus é o quê? Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. Ele é o Deus do ontem, ele é o Deus do hoje e é o Deus do amanhã. Então você consegue se apegar. É único que não vai deixar você voltar. E voltando o propósito, o que é que nós entregamos mais na nossa mentoria aos empresários? Também as capacidades técnicas. Por exemplo, vender. Vender. Tem empresários que não sabem vender. Eles não sabem que a roupa importa. Que o momento, o conversar, o dialogar vende. Eles acham que vender é só chegar, por exemplo, essa mesa, vou vender essa mesa, vou vender esse livro, algo físico. E não é. Vender uma ideia. Então, muitos empresários não sabem nem vender um projeto para a equipe. Precisamos vender, precisamos entregar algo, um serviço, por exemplo, eu trabalho também com prestação de serviço, até não tive a oportunidade de falar no começo, passou esse batido. Também sou empresário também, tenho um grupo de empresas, trabalho temos uma fábrica de alambrados aqui na região aqui de São José do Rio Preto, aqui no Paguapiaçu, e também prestamos serviço também. Então, muitos empresários não sabem vender uma ideia para o seu time. Eles não sabem. É triste ver isso, sabe, Wesley? Porque até assim, a gente fica ali vendo... porque é triste. Imagina um empresário que não sabe motivar. Motivar também é vender também, que o cara não sabe. Né? Ele se depara com essa situação. Entregamos várias capacidades técnicas. Nós também entregamos também posicionamento, porque o empresário precisa se posicionar. Não é minha área, marketing, mas o básico a gente precisa saber para poder ensinar e instruir a procurar um profissional de marketing também para melhorar o marketing da sua empresa, né? Exatamente. Você falando disso aí, João, eu acredito muito que tudo que a gente faz, a gente conecta por causa da presença que a gente tem. Você falou realmente do propósito. Mas uma venda, ela acontece não porque a pessoa tem o livro, porque ela tem o produto. Porque, na verdade, você tem algo. Se você parar agora para analisar, você que está aí assistindo, e imagina você quando você chega na porta de um shopping center. Quando você chega lá, o que acontece com as portas? Elas se abrem. Por quê? Porque ela detecta a presença. Mas, Wesley, isso é do digital, isso é o mundo físico, isso é automação. Tá. A mesma coisa que acontece na porta do shopping center. Quando você chega e abre-se as portas, porque existe uma presença, as portas dos negócios, dos relacionamentos, das conexões, as boas vendas, elas acontecem por causa daquilo que você carrega, por causa da presença que a gente carrega. Então, se a gente é acostumado a ficar com a energia lá em cima, logo eu vou atrair pessoas que também vão estar com a energia lá em cima. Se você é acostumado a ficar entristecido, logo você vai aproximar-se de pessoas que também ficam entristecidas. Se você busca honrar com a sua palavra, você vai trazer pessoas que buscam honrar. Se você faz ao contrário, se você tem o costume de achar que nada vai dar certo, quando é do nada, você vê que nada dá certo, porque as pessoas que estão à sua volta também acreditam nisso. Venda conexão. Venda conexão. A gente aprendeu que os opostos se atraem, mas isso é só lá no colegial. Só na física. Porque na vida real, a gente atrai pessoa que pensa igual a gente. Sim. Tem criações diferentes, pensamentos que em momentos ou isso outros vale até tudo, podem viu? ser diferentes, mas o propósito é o mesmo. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né, e que nós atraímos. Veja bem, isso vale que você falou agora, os opostos se atraem, é só na física. Um casamento, por exemplo, eu falo que assim, uma venda, cliente com o vendedor, cliente com o vendedor, é um casamento ali, porque você acaba... Com propósito em comum. Exato.
A pessoa está necessitada. Vender é ajudar o outro a resolver um problema. Exato. Eu costumo dizer que vender é ajudar uma pessoa a tomar uma decisão que vai ser boa para ela. Exato. Assim como entregar uma mentoria, eu ajudo pessoas a tomarem decisões que vão ser boas para elas. E pegando desse conteúdo, disso tudo, conta pra gente, João, uma das mentorias ou algum acontecimento que te marcou, que você fala, realmente a gente tem que só dar glória a Deus mesmo pelas nossas vidas. Tem algum aí, né, não precisa falar nomes, mas algum atendimento, alguma situação, alguma transformação que você fala assim, nossa, nem eu acreditava que isso era capaz de acontecer. Olha, tem sim, Wesley, tem sim, cara. Ao falar assim, até me remete assim, sabe, eu me emociono, porque o resultado, sabe, o resultado que nós podemos proporcionar para que as pessoas possam crescer, cara, é incrível. Eu atendi uma empresária que ela estava há 2 anos passando por atendimento com a psicóloga, estava fazendo um atendimento, e assim, só que ela não estava tendo resultado. Inclusive, ontem mesmo eu tive o prazer de falar com a minha mentorada, e ela falou o seguinte, nossa, João Paulo, que eu perguntei, ela falou, João Paulo, foi diferente, cara, a sessão de sábado, cara, deu um chacoalhão, e porque eu comecei a enxergar lá atrás aonde eu estava. Eu esqueci de olhar onde eu estava antes para ver onde eu estou hoje. E, cara, ela estava há 2 anos fazendo essa sessão com psicologia, estava buscando ajuda, e antes dela começar a mentoria com a gente, aqui comigo, você acredita que ela estava com 2 meses que ela não tinha nem vontade de ir no próprio ambiente de trabalho dela, ela não conseguia nem olhar, ela estava completamente transtornada. E após isso, ela falou que tinha dia dela não conseguir nem ter vontade de tomar banho. Olha para você ver que pé que estava a situação, que pé que estava. E, cara, vendo ela hoje, após quase 3 meses de mentoria, ela está voando, está vendendo bem, já chegou a faturar recentemente aí, e acho que até bem para o tamanho da cidade que hoje ela vive. Cara, ela vendeu, mês passado vendeu quase 26 mil reais, entendeu? Ela, mais uma atendente. Desacreditada, voltando a faturar. Exatamente. Então, assim, é isso que a transformação, o que a transformação faz na vida das pessoas que é o diferencial. Legal. Sabe? Ver o empresário realmente, ver a pessoa que está ali, né? Que realmente tem resultado. Ver a vida que ela está buscando de volta. Ela falou, eu voltei a viver. Eu voltei a viver. Eu voltei a ter amor pelo meu negócio. Porque eu só via dificuldade no meu negócio, eu só via problemas no meu negócio, não focava na solução, e hoje foca. Cara, é incrível. É recente, tem outras, mas essa foi uma que me tocou, porque realmente foi um desafio e tanto. Beleza, João. Aproveita esse momento agora, faz um convite para as pessoas que querem te contactar, para as pessoas que possam e desejam conhecer um pouco mais do que o João Paulo faz. Esse é o seu momento, Instagram, WhatsApp, endereço, faz o seu convite aí. Muito obrigado, Wesley. Então, pessoal, é o seguinte, estou no Instagram, não faz muito tempo, Wesley, porque Instagram demorei a entrar faz parte. Então, João Paulo Rosas Oficial, entra lá, você vai ver muito conteúdo bacana, conteúdos que vão agregar a tua vida, você pode compartilhar com as pessoas. Também estou no DDD 17 aqui da região de São José do Rio Preto, 17 981 78 21 26, fale com a gente, estou à disposição. Também estamos vendendo também esses livros, né, que o Wesley acabou de falar aqui. Esse aqui, 22 coautores, pessoas renomeadas. Aqui é na veia, Wesley, é na veia. Muito bom. Empreender. O meu capítulo aqui chama-se Empreender. Difícil, mas não impossível. Também temos Viva Extraordinário em Vendas. Pessoas também aqui com mais 20 coautores, pessoas renomeadas, pessoas aqui renomadas. Incrível, cara. Então, estamos aí, precisando de alavancar o seu negócio, precisando crescer. Tá com alguma dificuldade? Tô. Então é o seguinte, fala com a gente, que eu estou aqui à disposição para te ajudar. Tenho certeza. E ó, deixa aqui mais um detalhe. Se você não conseguir alavancar, sair de um ponto 0 para um ponto 1, aonde você está, eu devolvo o seu dinheiro. Devolvo o seu dinheiro. Porque não é pelo dinheiro que eu trabalho, é por resultado. Muito bom, muito bom. E, João, falando disso, eu acredito muito que se há uma forma de mudar o mundo é por meio dos empresários. Tanto que eu acredito que o propósito de vida é transformar o mundo
e eu escolhi ser por meio de empresários, por meio de quem empreende, né? Conta pra gente, né? Você contou da tua trajetória, contou da sua vinda para o estado de São Paulo, né, de CLT para empreendedor, de empreendedor agora também uma empresa de mentorias, mas e o João, o sonhador? Quais são os sonhos que ainda vão se realizar? Conta pra gente. Cara, o sonho que eu tenho, estou realizando. Agora, dia 15 agora, estou levando a minha família para nunca andar de avião. A minha esposa, a Genailda, a minha filha Tayla, mais velha, a Mayra e também o Kalel. Nunca andaram de avião. Eu já tive o prazer, né? Antes eu tinha medo, Wesley, de andar de avião. Olha só o que eu estou contando para vocês. Eu tinha medo de voar. Olha só. E me desafiei, o ano passado, falei, eu preciso, porque para eu falar sobre algo, sobre você empreender, sobre você vencer seus medos, e eu tenho esse medo comigo, eu não tenho medo da morte, porque eu sou cristão, acredito na ressurreição. Então, eu creio em Deus. Então, falta esse medo. É medo de quê? Andar de avião? Passei por cima desse medo. E a minha família era vontade, porque eles tinham vontade de andar de avião. Então, esse sonho eu estou realizando agora, dia 15, se Deus quiser nos permitir, para a honra e glória dele. E tem outros. Quero ver também os empresários prosperarem ao ponto, sabe, de mudar esse país. Porque o nosso país tem jeito, por meio, primeiramente, de Deus e depois de nós empresários, de nós mentores, tem jeito sim. Muito bom, João. A cultura precisa ser mudada. A cultura precisa ser mudada. Nós temos aí uma cultura completamente deturpada, né? Uma cultura completamente equivocada sobre valores, sobre princípios, o que nós vemos hoje. E eu digo a você que é possível. Mas o meu sonho mesmo é ver isso, é ver o nosso negócio de mentoria, sabe, ajudarem empresários a prosperarem. Muito e bom. Tenho sonhos particulares, mas entre eles é isso. Muito bom, João. E para a gente finalizar, eu vou te fazer duas perguntas, você vai responder. A primeira é, para quem viveu igual você, para quem vive igual você já viveu, um momento de CLT ali, e está inconformado, está com a mesma vontade de empreender, mas tem medo. O que você falaria para essa pessoa? Eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Quantas vezes eu tive medo, receio, só que eu arrisquei. Ah, mas e se? E se der certo? Cara, não tem o se. Você, Wesley, você precisa ter o quê? Para você. Outra dica que eu vou te dar, plano A. No que depende de você, para você vencer, é plano A. Para mim é plano A. Vai dar certo. Como você falou, positividade. Como você falou, ter pensamento positivo para você atrair coisas boas. Tem que ter decisão, tem que ter ação, cara. No final, decidir, né? Decisão, decidir e ação. Decide, vai para ação, faz acontecer. Não tá com medo? Vai com medo mesmo, se joga. Faz KT, né? KT é uma palavra japonesa, você sabe. Faz KT e vai acontecer. Exato. É até interessante você falar isso, porque os jargões da vida, né, ensinam a gente a falar que vai pro tudo ou nada. Costumo dizer que você vai pro tudo ou tudo, ou vai para dar certo, ou vai para dar certo. É isso aí. Se fugir do plano, você tá lá focado no que é que você precisa alcançar ou para recoloca na órbita. Mas um detalhe, no que depende de terceiros, tenha sempre plano B. Mas no que depende de você, lembre-se, plano A. Muito bom, muito bom. E João, e para o empreendedor que você falou que se sente sozinho ainda, sabe que precisa de uma ajuda, mas está lá, não sabe por onde começar, talvez nunca viveu um mundo de mentorias, o que você falaria para esse empresário que hoje precisa de mais resultados, sabe que é necessário fazer algo, mas não sabe como? Simples, simples demais. Procure quem tem resultado, procure um mentor. Eu falo que ser mentor, detalhe, ser pai, um pai realmente para dar resultado, é ser o quê? É mentor. Ser um exemplo. Ser um exemplo. Então procure mentores. Eu mesmo tinha falo que assim, eu fui criado, tive o prazer de ter meus pais, infelizmente já separados, mas eu fui criado, quando meu pai estava cortando cana aqui em São Paulo, trabalhando na construção civil, a minha mãe, a Maria Zélia, ela foi minha mentora. Ela me ensinou, ela me fez ser o homem que eu sou, com princípios e valores. Então
Então, assim, procure um mentor. Não tenha medo. Você não está sozinho. Se disseram para você que você está sozinho, vou falar para você, a partir de hoje você não está sozinho. Procure. Ah, eu não quero o João Paulo. Procure alguém que você se identifica. Tem o nosso amigo Wesley, tem outros mentores, pessoas que a gente pode te indicar. Se você procurar na internet também. Mas detalhe, mentores que tenham resultado. Muito bom, João. Obrigado pelo seu tempo, por dedicar aqui, contar um pouquinho da sua história, que a gente pudesse fazer mais um episódio desse Mesa do Mentor. Então, a gente possa se encontrar em outros momentos como esse para compartilhar novos momentos de vida. Cara, eu agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado a você, Wesley. Que Deus abençoe e ilumine. Amém. Esse programa aqui, esse podcast, vai agregar muito, tenho certeza, na vida de muitos empresários, na vida de muitas pessoas. Obrigado mesmo, João. E você que está aí nos acompanhando, compartilhe esse vídeo com o máximo número de pessoas que você puder. Lembrou de alguém aí de algum momento que o João falou, de algum gatilho? Compartilhe esse vídeo. E até o próximo Mesa do Mentor.